Fala, turma, bem-vindo ao Northern Talks. Onde aqui a gente vai trocar vários conteúdos aqui sobre tecnologia, sobre as nossas entregas, sobre os nossos clientes, não é? Com diversos convidados. E hoje, para a gente começar o nosso papo aqui, a gente está com o Rafael Mazaro, nosso CEO, Humberto Reis, nosso Head de Arquitetura e Delivery, e eu, Danilo Oliveira, Head de Produtos. E hoje aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o nosso posicionamento, sobre como a gente está impactando o mercado de tecnologia e, mais do que isso, impactando com valor aos nossos clientes, de fato, o que a gente está entregando. Certo, senhores? Muito bem, Dan. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Afinal, o podcast ele é atemporal. Fazia tempo que eu não falava isso. Saudade de gravar um podcast. E também não podemos deixar de declarar que a Júlia está aqui com a gente nos bastidores, ajudando a gente. Só fala um oi de longe aí. Aí, quem não ouviu, depois ela manda um oi no texto aí. Segue aí, Dan. Bom, vamos lá, gente. Acho que é bastante coisa para trocar aqui. A Nordem com o novo posicionamento, várias mudanças de um. A cada ano a gente vem evoluindo. Do ano passado para cá, algumas mudanças. Então, acho que vale a gente dar uma passada aqui sobre como a gente vem atuando, de que forma que a gente se posiciona no mercado, Rafa. Acho que ninguém é melhor para você explicar isso para nós, assim. Como que a gente, de fato, a gente enxerga a dor no mercado e a Nordem se encaixa nesse gap, assim, para a gente continuar impactando os nossos clientes. Muito bem, Dan. Esse é um momento ímpar que a gente tem vivido no mercado, na Nordem como um todo. A gente tem saído de um modelo que é muito tradicional no mercado, que é o modelo body shop. A gente passou para um modelo em que a gente faz o suporte desse consultor alocado dentro da empresa. Então, com a nossa expertise, com o nosso know-how, a gente hoje tem um trabalho bem interessante de aproximação, não só dos nossos consultores, mas também dos nossos clientes, fazendo um trabalho que, quando dá ruim, eles sabem que podem ligar para a gente que a gente vai dar o suporte devido. E a gente tem passado agora por um momento em que a gente está avançando para o uso de contexto dos negócios, usando inteligência artificial para poder acelerar esses negócios. A gente tem embarcado grandes soluções no mercado, acho que a gente vai explorar um pouco disso aqui no podcast. E é isso, em linhas gerais, sem dar muita volta, a gente tem passado por essa transformação onde a gente acredita que a nossa convergência entre a inteligência humana e a expertise que nós temos nesse mercado de tecnologia, meu sócio Humberto, com mais de 30 anos no mercado de tecnologia, com uma grande expertise no mercado de seguros, Danilo, meu sócio aqui também com uma grande visão em produtos, eu com uma visão também em produtos e tecnologia, a gente tem feito essa inteligência humana convergida com a nossa inteligência artificial, juntando aí outros sócios que devem participar futuramente do podcast, assim como o Sérgio, o próprio Eli. Então, essa convergência entre aquilo que a gente tem feito de inteligência humana com uma orquestração inteligente em inteligência artificial, a gente tem acelerado muito das nossas entregas. Então, assim, sendo bem simplista aqui na minha resposta, esse é o caminho que a gente tem convergido o futuro. É para esse caminho que a gente tem convergido, é para esse caminho que a Nordem precisa estar daqui para frente. Legal. Roberto, e aí, acho que menos sobre hype de IA, né? A gente se posiciona como uma empresa powered by IA, mas menos sobre hype, mas acho que mais sobre a entrega e como a gente usa, né? Acho que esse é o diferencial e a gente vem aprendendo dia após dia como todo mundo, né? O que você acha? Acho que muito em linha com o que o Rafa falou há pouco, essa questão da Nota é uma empresa sólida, né? Que já tem 15 anos no mercado, já atendeu 200 clientes, vários segmentos, e vem acompanhando essa evolução de tecnologia, né, de um modo geral. De um ano para cá, 2 anos para cá, o Rafa colocou uma mudança de posicionamento. Essa mudança ela traz muito uma questão de buscar se diferenciar nesse mercado de tecnologia que é muito competitivo. E eu estou dando um passo para trás aqui antes de chegar no ponto que você colocou, mas eu acho que vai fazer sentido conectar esses pontos. Então, quando a Nordem traz, que foi fundada pelo Sanches, que era um cara que estava do outro lado do balcão, era executivo, né? Trouxe o Rafa, que é executivo, eu que fui executivo de negócio, a gente tem uma visão muito clara
do que faz falta nesse mercado. Então a gente comprou isso durante muito tempo Muito bom. e a gente tem uma noção muito clara do que diferencia uma boa prestação de serviço de tecnologia. E a gente tem tentado e tem feito isso, né, ao longo desses últimos 2 anos de forma incremental e muito acelerada. A aproximação com os consultores, a questão de ter um suporte efetivo para os consultores, a questão de conseguir não ser, quando a gente fala do modelo de outsourcing, né, o famoso workshop, de não ser apenas uma empresa que deixa um profissional lá, mas que se preocupe em entender a performance dele, se preocupe em entender o papel dele no cliente, se ele está performando ou não. Na questão dos projetos que a gente começou a apostar com mais força no último ano, nos serviços gerenciados nos últimos 2 anos, e que traz essa demanda de proximidade com o cliente, de entrega de prazo, de qualidade, de aceleração, de entrega, esse movimento, né, ele foi, de certa forma, acelerado enormemente com o IA. Por quê? Porque a gente entendeu que para nos diferenciarmos e para conseguirmos agregar valor de forma mais eficiente para os nossos clientes, a gente precisa de mais performance, a gente precisa de mais velocidade, a gente precisa de mais qualidade. E a gente entendeu que IA potencializa isso. Então não é uma questão de usar IA apenas porque está na moda ou porque é importante para você estar junto com o hype que está acontecendo no mercado. É porque, de fato, a gente acredita que com o IA eu entrego melhor e mais rápido para os nossos clientes. Então, a gente está usando IA na engenharia, a gente usa IA no processo de qualidade, a gente está começando a usar IA para apoiar gerente de projeto, a gente está usando IA para analista de negócio. Então, a gente está começando a vestir toda a nossa operação internamente, nos processos internos, que depois você vai falar com mais detalhe, eu acredito, né, no nosso roteiro, mas também naquilo que a gente coloca para os nossos clientes. Então, a gente, de fato, está conseguindo, de forma transparente, mostrar para os clientes o valor de ter um parceiro de tecnologia que incorpora o uso de IA na sua operação. Então, acho que isso endereça um pouco o ponto que você colocou. Tá? Perfeito, Beto. Eu corroboro total com o teu ponto, tá? E assim, você mencionou muito essa linha dos serviços que a gente vem fazendo, que no passado não era tanto o foco, né? Ou seja, uma ampliação do portfólio de serviços, Rafa. E assim, no que se dá essa necessidade de ampliação do nosso portfólio e como que isso nos posiciona na frente diante dos desafios dos clientes, assim? Como que você enxerga? Legal. A gente, por muito tempo, fez muito bem uma parte de gestão de projetos. A Nordem, ela nasceu com essa concepção de pessoas que conheciam muito desse negócio de gestão de projetos. Nós tínhamos na primeira versão do board executivo, o Américo Pinto, que é um cara referência global no assunto PMO, navega o mundo, vai para tudo quanto é canto para disseminar esse conhecimento. A Paula, que também tem um grande conhecimento em gestão de projetos, e o próprio Sans, como o Humberto citou. Então, a gente tinha essa expertise muito... Ainda tem, né? Essa expertise, a gente não deixou de oferecer esse tipo de produto, de serviço. E a gente entendeu que, assim, conforme essa dinâmica do negócio, ela começa a evoluir, a gente também precisa evoluir. E a tecnologia, a minha leitura, é que ela tem, com o tempo agora, ela tem ficado cada vez mais comoditizada, ou seja, a stack tecnológica, aquilo que está por trás dos bastidores, ela já não é tanto o diferencial. O diferencial é como que a gente consegue entender e interpretar os desafios de negócio dos nossos clientes e a partir desses desafios de negócio, como que a gente consegue agregar valor entregando soluções eficientes para esse tipo de cliente. Então, o que a gente fez ao longo desse tempo? A gente ampliou as nossas capacidades técnicas. Então, hoje, a gente está estruturado com uma visão de produtos. Você tem um time que olha para a questão de produtos, então esse time é um time que tem uma grande vivência nesse ecossistema. A gente, com a chegada do Humberto, ampliou as nossas capacidades em discussão de arquitetura, não só de arquitetura de delivery, mas de arquitetura de negócios, sabe? A forma como a gente consegue entender os negócios e como que a tecnologia pode habilitar
uma evolução daquele negócio. A gente trouxe também o Eli, que é o nosso head de engenharia. Então, quando a gente pensa que a gente começa a ter essas capacidades atreladas ao nosso negócio, a gente entendeu que fazia muito sentido a gente ampliar o nosso portfólio de ofertas. Como que a gente tem feito isso? Além das nossas capacidades humanas, a gente tem usado, além da IA, parceiros estratégicos para esse processo. Então aqui eu posso citar, nós temos alguns parceiros como, por exemplo, Zenvia, quando a gente pensa na digitalização de jornadas, Insurmo, quando a gente pensa na construção de produtos e plataformização, evolução do core de negócios em seguros. Nós temos Trilha, que é a Trilha, para quem é muito novo o nome, né? É a junção da Neurotech com Nelway e PDTech, que são empresas do grupo B3, empresas de dados especificamente. Então, quando a gente pensa em inteligência de dados, a gente tem a Trilha, a gente tem o próprio Instituto SASC para dados em escala para grandes corporações também, a gente tem aqui como parceiro, assim como outros, pensando em mais tech, Oracle, Red Hat, AWS. Então, a gente amplia o nosso portfólio baseado nas nossas capacidades, que foram agregadas ao longo do tempo, e também as tecnologias que estão agregadas a esses parceiros. Então, quando a gente forma isso, essa junção, ela é interessante, porque eu consigo trabalhar com os meus clientes um contexto de inovação aberta, porque eu não preciso construir nada do zero, ou seja, aquilo que nasce, ela já nasce performática, e você constrói aquilo que efetivamente é core para o negócio do cliente. Então, se eu tenho um negócio de seguros em que a inteligência do produto ela está no negócio do nosso cliente, a gente vai construir efetivamente aquilo que é inteligência. Aquilo que não é core para o negócio, a gente usa soluções de mercado para acelerar. E essa tem sido a nossa discussão com o mercado. Então, ao invés de você empilhar um conjunto de soluções, um conjunto de funcionalidades ou software, a gente entende e encaixa aquilo que faz mais sentido para o nosso cliente, baseado nessas experiências de aprendizado com IA, com a nossa capacidade e com as nossas parcerias. Então, dei essa volta aí, Dan, para contar o histórico da Nordem e, de novo, assim, é o caminho que a gente tem buscado através de parcerias para ampliar esse repertório junto com conexões. Não, legal. Então, entendi aqui nesse nosso papo aqui até agora, né, que os 3 pilares importantes que a gente atua, a gente está falando de contexto de negócio muito forte, a gente está falando de especialistas nos temas e a gente está falando de método, frameworks que fazem de fato o que a gente desenhou, né, o que o Humberto, que o Rafa, que a gente está junto com o cliente desenhando, a gente garante que aquilo é entregue. E aí eu queria explorar um pouquinho isso, Beto, com você, essa questão do nosso método, do nosso framework como diferencial e como que você utiliza o nosso framework para de fato entregar junto com o teu time o que o que foi desenhado junto ao cliente ali. O que você enxerga como nosso framework aí, cara? A palavra framework é uma palavra, de certa forma, vaga, que encaixa muita coisa aí dentro. No fundo, a gente vem com essa abordagem de serviço gerenciado, gestão de projetos com escopo fechado, que são abordagens mais recentes de oferta dentro da Nordem. Veio a necessidade de tentar, de alguma forma, criar, não uma padronização, mas criar alguns conceitos que a gente considere principais dentro dessa abordagem. Então, a gente não tem aqui a intenção, e a gente não acredita que um único método ou um único processo de entrega resolva todos os problemas. Então, acho que a primeira resposta é que a gente se apaixona pelo problema do cliente e depois busca a melhor forma, ou o melhor framework, ou o melhor processo para entregar a solução desse problema. É claro que a gente acredita em alguns princípios, né? Então, por exemplo, a gente gosta da questão do pensamento Lean, a gente acredita que isso é importante, a gente acredita que a discussão de proposta de valor para cliente, então, quando a gente fala um pouco ali da essência de agilidade, mas numa conexão de visão de produto, numa conexão de construir um roadmap que entregue o valor que o cliente precisa para o negócio dele, para o sucesso dele. E a gente usa, evidentemente, a questão do Scrum, a questão
de métodos ágeis quando faz sentido e métodos mais preditivos quando o problema tem um escopo mais determinado. É inclusive comum no mesmo projeto a gente ter momentos onde a demanda é mais preditiva para você resolver uma primeira etapa que tem um escopo mais bem definido e depois partir para um processo mais exploratório numa etapa seguinte, onde você não tem esse escopo tão claramente definido, mas você tem de forma clara objetivos de negócio para serem atingidos, né? Aumento de receita, aumento de usuários, aumento de volume de venda e por aí vai. Então, essa coisa do framework, a discussão está muito mais em princípios que a gente acredita, né? E sempre para cada nova demanda, para cada novo problema que a gente é convidado a ajudar a resolver, a gente adapta esses princípios com os métodos que são os métodos padrão de mercado, que são consolidados no mercado, e pega o melhor de cada um para buscar uma solução em um processo que resolva o problema. Isso tem sido motivo de intensa discussão junto dos delivery managers, tem fóruns semanais aí para discutir esse assunto e está dando sempre vida nessa discussão. Porque é uma questão de aprendizado contínuo, né? Do nosso time aprender cada vez mais, do nosso time criar cada vez mais fundação intelectual, fundação conceitual, para conseguir fazer as escolhas certas para cada projeto. E tem as dificuldades que são inerentes do nosso mercado, né? Tem projetos nossos que a gente usa o nosso ferramental, tem projeto do cliente A que a gente vai usar o ferramental dele, que é o ferramental X. Tem um cliente B que a gente vai ser obrigado a usar o ferramental B do cliente, né, do cliente específico. Então não adianta a gente se apegar muito a essa questão e sim focar nos princípios que a gente quer garantir que sejam seguidos e que a gente acredita que são os pilares para fazer uma boa gestão, para garantir uma boa entrega para o projeto. Perfeito, ser adaptável, acho que é a chave aí, né? Adaptável, acho que é a palavra-chave. Boa. Tem algum ponto, Rafa? Complementando os pontos que o Beto trouxe, tem algumas coisas que são inegociáveis nesse nosso novo contexto de Norden. O primeiro é que a gente não tem o conceito de account manager dentro da Norden. A gente não tem o conceito do vendedor. Genuinamente, se você estiver tocando um projeto conosco, se não for eu, será o Beto. Se não for o Beto, será o Danilo. Se não for o Danilo, será algum head que está muito próximo do nosso cliente, tocando, liderando as iniciativas que estão acontecendo. Então, essa é uma parte importante quando a gente pensa no nosso framework, que é a aproximação genuína das nossas capacidades humanas para fazer esse trabalho acontecer. Quando a gente pensa nas ferramentas que a gente tem utilizado, e é interessante a gente reforçar que a gente tem usado de tudo um pouco. Esse é o grande lance, assim, não é? A gente só pensa no Scrum, no Kanban ou no TOGAF quando a gente fala de arquitetura. Não tem muito isso. A gente usa aquilo que efetivamente encaixa para o contexto do cliente. Mas um processo de, quando a gente pensa em upstream, downstream, o que a gente tem feito? Quando a gente entra numa discussão de entendimento de uma iniciativa junto com o cliente, a gente entra com soluções Lean para fazer um processo de inception, usando os conceitos de design thinking, usando os conceitos de fazer a prototipação de baixa fidelidade, de alta fidelidade posteriormente. Então, muito alinhado àquilo que o Beto trouxe, que é entender as métricas, os desafios do cliente, entender de fato que o que a gente foca é no problema e não na solução. Mas por trás desse processo como um todo, o final da linha do Discovery, vou chamar assim, a gente tem o uso de IA acelerado por plataformas que a gente tem usado também na nossa operação, como por exemplo o Figma Make, que depois que você faz todo esse fluxo de construção do Discovery, você faz um consolidado e leva isso para um protótipo de alta fidelidade 100% integrado com o delivery. Então a gente tem os MCPs ali que já se integram com o Cursor quando a gente pensa na aceleração do delivery. E a partir daquele processo, tudo é um ciclo contínuo de evolução. Ou seja, tudo que cai ali para aquele processo de delivery que vai entrar no nosso pipe de execução, a gente usa ferramentas como o Linear, que já tem inteligência ali por trás dos bastidores para poder dar o devido valor sobre aquilo que vai ser executado. E aí, de novo, não importa se é Scrum, se é Kanban, se é preditivo, é aquilo que efetivamente encaixa, mas ele já vem dentro de um contexto de negócio.
E a aceleração desse processo, ele passa pelo Cursor, né, para poder acelerar esse desenvolvimento. E a gente consegue entender que o delivery ele é muito acelerado com os nossos consultores, uma vez que tudo isso foi bem mastigado com o uso de IA e com o uso de entendimento do negócio. E aí depois a gente pode contar assim alguns cases, caso alguém queira saber, mas existem projetos que a gente está executando mais de 30 mil linhas de código com o uso de IA. E com pouco ou quase nenhum bug, é impressionante o que a gente tem feito nesse processo. Então, esse framework, de novo, reforçando o que o Beto falou, assim, não tem uma fórmula mágica, mas ele tem um modus operandi que ele é muito encaixado, desde a aproximação das lideranças. Então, a gente tem fóruns, como o Beto disse, com os delivery managers, com o time de produtos. Então, os nossos times de product designer, os nossos times de engenharia, eles são muito próximos nesse processo para garantir que tudo aquilo que a gente está evoluindo nessas construções, ela segue não um protocolo, como o Beto diz, mas segue em premissas importantes para a gente, que são essas premissas inegociáveis para esse contexto. Não, legal. Acho bem importante. E eu queria puxar justamente esse ponto de, assim, se a gente pode contar aqui com você, a gente pode contar algum case, né, guardar os devidos dados dos clientes, mas acho que contar uma jornada que a gente conseguiu colocar em prática, essa questão da IA, a questão dos alinhamentos, a questão da entrega lá na ponta. Será que um dos dois consegue contar algum case aí que alguma jornada interessante assim? Tem alguns, né? Mas aqui a gente tem que preservar a questão do cliente, enfim. Mas a gente tem migração de plataforma, por exemplo, modernizando plataformas antigas e alterando, né, para uma plataforma nova, com o uso de IA desde o processo de entendimento do código antigo, né, do código legado, escrita de um código novo, O que antigamente chamariam de engenharia que reversa. antigamente seria chamado de engenharia reversa, não deixa de ser Não deixa uma de ser, engenharia né? reversa, mas ela é muito acelerada, né? Sim. E também utilizando IA no processo de homologação, né? Reduzindo a demanda de usuários, né? de analistas de negócio para validar a implementação, porque já chega muito mastigado, muito pronto, perto de entrada em produção. Esse é um exemplo. Tem exemplos onde a questão da prototipação, né, com Figma, por exemplo, e os plugins lá de IA já praticamente geram o código funcionando da parte de front-end. Então tem uma capacidade de aceleração Temos exemplos de muito qualidade, rápida. né, de Exemplo de homologação. homologação, tem muita coisa nessa linha. Então são vários casos. O legal desse caso da homologação, eu me recordo recentemente a turma contando que no momento da análise comparativa, em que a IA basicamente tinha que entender se aquilo que estava sendo produzido estava produzindo algo real e eficaz nessa transição de plataforma, ela identificou que na plataforma atual tinham gaps de comunicação, ou seja, a forma como era entregue a solução para o cliente, existiam gaps que estavam sendo transcritos para a nova plataforma, mas ela falou, ó, aqui tem um ponto de análise, porque tem um erro na versão atual que vocês de fato querem levar para a versão nova. E aí a gente entendeu que, ó, cliente, a sua comunicação atual nesse contexto de negócio aqui, ela está sendo feita com um gap. Então, para a versão nova, a gente está corrigindo isso. Então, são casos que, se você pegar numa análise humana, quando a gente pega grandes volumes de processamento, esse exemplo eram quantos volumes de processamento? Centenas de milhares. Né? Centenas de milhares de processamento. Para você fazer isso com uma automação comum ou até mesmo com uma inteligência humana, levaria meses, talvez, Sim, não seria não possível de ser feito. Não com a mesma qualidade, né? Não com o Exato. mesmo resultado. Com um batalhão de gente, talvez, Sim. seria feito. Né, ele dá escala, garante qualidade, garante uma efetividade lá na ponta, né? Acho que casos bem legais, assim. Tem um monte, como o Beto citou, né? Tem alguns que a gente tem feito, que a gente tem experimentado, né? Que a gente tem ido para caminhos aí, acho que a gente consegue até explorar com os clientes de alguma forma, né? Nas nossas agendas. Então, acho bem legal. Eu vou trazer um ponto aqui, até
vocês vão se assustar porque eu vou sair só um pouquinho Ih, daqui, cara, tá? lá Só um vem. pouquinho. Não era Eu combinado. Eu não Ô, sei Julia, tá aqui, então eu não começo a Não, falar. só um pouquinho. Se Só não um falasse, eu pouquinho. não ia saber. a Júlia daqui a pouco vai. Ah, surpresa! E se vocês não sabem, hoje é o primeiro podcast que o Humberto participa, então é uma honra, tá? Pois É é, uma olha só. honra. Vai ter amigo que vai ficar bravo, Vai ter, porque, amigo. né? Mas eu queria trazer aqui, Beto, aqui começando por você, olhando toda a sua trajetória que o Rafa mencionou no começo ali, de todo o seu track record sobre o que você faz hoje, assim, o que que você tem para contar para a turma aqui, dessa sua trajetória, o que que te ajuda hoje a evoluir daqui para frente? É aquela história, né? O que me trouxe todos esses anos passados, talvez não me levem até os próximos que a gente está construindo aqui com a Nordem. Como que você faz esse paralelo aí, toda a sua carreira versus o que você está imprimindo aqui na Nordem agora, que você veio agregando bastante aí com a tua experiência? Pergunta é difícil de responder. A gente sempre foi da área de tecnologia, né? É uma área que também está sempre em ebulição. Acho que todas as áreas têm muita novidade sempre, né? Mas a tecnologia tem muita mudança, transformou muito nos últimos anos, né? O papel da tecnologia, o impacto dela na vida das pessoas. Eu acho que o que fica de histórico, assim, que o tempo carrega, talvez esteja mais ligado às relações humanas que são necessárias para a construção de tecnologia, né? As relações humanas entre os times, entre as lideranças, entre os stakeholders, entender os objetivos dos clientes, conseguir se conectar genuinamente com os objetivos dos clientes. Isso, desse lado do balcão, é muito poderoso, porque você consegue ali, de fato, conhecer um negócio novo a todo momento, E é coisa que é só o tempo, né, Beto? só o tempo, um objetivo novo daquele negócio. E às vezes é menos sobre o uso da tecnologia e também um pouco sobre as expectativas daquelas pessoas, sobre o modelo de trabalho daquelas pessoas, o modelo de decisão que elas possuem. E isso influencia muito na entrega de uma solução, na gestão de um serviço. Tem um lado humano que às vezes nem sempre é tão bem tratado nessa discussão de tecnologia, né? Às vezes a gente se prende muito ao novo, à tecnologia nova que está chegando, mas existe algumas coisas que mudam menos e que tem a ver com como as pessoas respondem ao novo, como as pessoas estão abertas a se relacionar com uma pessoa, com uma empresa que ainda não experimentaram. Então, romper essas barreiras, entender a visão das pessoas com relação a isso, faz muita diferença e talvez seja um ponto que você precisa de vivência de fato para conseguir construir e conseguir te dar a capacidade de olhar isso de fora e de buscar a empatia necessária para construir essas relações, para entender que você potencialmente pode estar errado, que a sua visão pode não ser a visão mais adequada e você conseguir também trabalhar pessoalmente ali uma humildade de, pô, deixa eu repensar um pouco essa abordagem, deixa eu repensar um pouco o que a gente está oferecendo como solução, deixa eu repensar um pouco como o nosso time está se comportando frente a um problema e achar questões que às vezes e muito frequentemente não são tecnológicas, mas que impactam enormemente o processo de entrega de uma solução, que impacta o sucesso que a gente pode ajudar o nosso cliente a obter. Então, acho que esses são pontos que fazem muita diferença e que o tempo é que constrói. Eu não tinha essa visão há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não, e você foi falando, eu fui fazendo um paralelo aqui, né? Que é realmente o que eu vejo quando a gente está em reunião com o cliente junto, assim, é o que eu vejo, a leitura do ambiente, a forma com que você consegue navegar ali, fui fazendo esse paralelo, conforme ele for falando, eu falo, ó, cara, eu realmente
realmente reparo assim e particularmente admiro, tá? Essa Obrigado. questão de leitura de ambiente e acho que só o tempo mesmo, É né? só cicatriz nas costas que entrega isso, não tem. Haja cicatriz, né, Beto? E você, Rafa, como que você conta aí sua trajetória e faz esse paralelo com o momento que a gente está vivendo hoje aí? Legal. Hoje a gente vive, eu, assim como o Beto, passei muito tempo o que a gente chama do outro lado do balcão, ou seja, vestindo a camisa que hoje é a do nosso cliente. Então, eu sempre tinha a expectativa de que as consultorias deveriam fazer um trabalho genuíno que não é só simplesmente me entregar capacidade a mais para as entregas que eu faço, é se importar e se preocupar com o meu negócio, com o sucesso do meu negócio. Então, hoje, eu me sinto muito privilegiado em conseguir aprender vários contextos de negócio. Então, a gente está em diversas verticais de negócio, seguros, utilities, tech, varejo, Energia. energia. Então, quando a gente tem essa possibilidade, saúde, quando a gente tem essa possibilidade de aprender diversos negócios, a gente percebe que às vezes tem um contexto no mercado de seguros que encaixa muito bem para o mercado de varejo, por exemplo, para resolver alguma dor específica. E a gente consegue, a partir desses aprendizados que a gente tem tido, a trazer insights para os nossos clientes. E uma das coisas mais legais que me deixa muito feliz no que eu faço no dia a dia é quando um cliente nos chama para poder ajudar a resolver um problema que, ó, cara, pô, preciso de você, preciso do Humberto, preciso do Danilo para poder discutir um ponto aqui que a gente não sabe muito para onde caminhar. Porque a verdade é que o executivo, o, o cara que está no dia a dia ali liderando uma operação mega complexa, ele está super afundado naquele dia a dia dele, que aquilo ali é tão consumido que o cara às vezes não tem tempo para tirar a cabeça para fora da água ali na borda da piscina para poder conseguir respirar alguma inovação, respirar o que tem de insight no mercado. E a gente, por obrigação, por estarmos aqui vestindo essa camisa como consultores que somos, e assim a gente se denomina, né? Somos de fato consultores. Somos uma empresa de tecnologia, mas que entrega essas capacidades para os nossos clientes. Então a gente está muito antenado. Então, a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de conhecer vários contextos, estar muito antenado, eu não digo estar na vanguarda, né? A gente busca sempre a vanguarda, mas estarmos sempre muito conectados ao que vem de novo. A gente consegue, baseado em tudo isso, conseguir levar essas capacidades para os clientes. Então, o que eu trago de experiência, são 3 anos que eu estou nessa posição de fornecedor, digamos assim. Eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre como que eu consigo somar no repertório dos nossos clientes, entregando aquilo que eu aprendi lá no passado, que nós aprendemos lá no passado, num passado não tão distante assim, mas que a gente tendo a empatia que o Beto citou, pô, eu gostaria de ter tido essa oportunidade de ter clientes que genuinamente vestiam a camisa junto comigo. E aqueles que vestiram, Beto, você recorda? Esses se deram bem, A porque gente ajudou bastante. o cara que vestiu junto com a gente, esse cara se deu bem, porque a gente, pô, esse cara aqui eu quero esteja junto comigo, né? Quero que esse cara de fato traga resultados, tenha resultados, porque ele tá somando com o meu negócio. Então é assim que a gente tem feito. Então por isso que a gente reforça que é ter o senso de dono, se preocupar genuinamente com o problema do nosso cliente. O Sans fala que a Nordem é lugar de gente feliz e cliente feliz é a gente feliz também. Então a gente reforça muito esse processo. Para a gente não tem é, inflexão assim, cara, se o cliente traz uma dor, se a gente entender que está dentro das nossas capacidades e não fere os nossos princípios, vamos fazer. Óbvio, né? Não tem, não somos uma ONG, mas se tiver a possibilidade de a gente ajudar, vamos fazer, por que não? Ah, não, é muito legal. E a gente, nas nossas agendas, né, a gente bate muito a gente perde o sono com o cliente. E você vê isso no dia a dia, né, nosso aqui. A gente já teve casos, né, inclusive, de que, de fato, a gente teve que mergulhar, teve que sair um pouquinho do script, até do formato, do modelo combinado, para resolver um problema. E eu, particularmente, nesse tempo de Norden, né, que eu tô aqui, eu vejo um diferencial muito grande, até porque eu também tive do outro lado do balcão, gerenciando fornecedor nessa linha, e eu particularmente considero isso que a gente faz, acho que um diferencial grande no mercado, e os clientes têm enxergado, isso que é muito legal. Os feedbacks que a gente recebe dos clientes têm sido bem legais e
Até agradeço aqui os nossos clientes que com certeza vão assistir aí, né? Porque eu mesmo vou distribuir esse conteúdo, então vocês vão assistir com certeza, né? Eu acho que para a gente caminhando para o fim aqui, né? Eu acho que a gente explorou pontos aqui. E ao longo dos episódios a gente vai explorando temas mais técnicos, vai mergulhando aqui. E eu queria ir num split rápido, nem precisam se alongar muito, eu queria saber dos dois. Daqui para frente, assim, essa visão do mercado de tecnologia, assim, de forma direta, com a permissão de errar, porque a gente sabe que, né, cada dia é um dia, mas eu acho hoje, assim, a visão de vocês daqui para frente, como que vocês enxergam o mercado de tecnologia com a IA chegando forte aí, com as demandas que a gente tem pego aí? Como que vocês enxergam? É, é um mundo em constante mudança, né? É. Mas assim, a gente tem ido bem. A gente cresceu muito ano passado, né? Estamos com um panorama muito positivo para esse ano. A questão do uso da inteligência artificial, eu acho que sim, é um diferencial. Eu acho que vai, inevitavelmente, mexer, sacudir o mercado da tecnologia de alguma forma. Você vê nomes relevantes do mercado questionando suas próprias entregas, né? Questionando o papel, por exemplo, de aplicações do modelo como serviço, do modelo SaaS estão sendo repensados. Você vê os números da bolsa, a cotação da bolsa dessas empresas sacudindo muito, em forte queda, uma volatilidade muito maior, o que é uma demonstração, né, do mercado tentando antecipar movimentos que vão acontecer. É sempre uma aposta complexa quando fala de tecnologia, porque é tudo muito rápido, né, muito volátil. Mas eu diria que a gente primeiro tende a passar por um momento onde aquele modelo de decidir comprar ou construir vai ser um pouco sacudido. Eu acho que a IA traz de volta um pouco mais da vontade de construir, uma vez que ela permite você construir com um custo menor. Você tem visto isso até na mão das próprias áreas de negócio, ferramentas como Lovable, N outras, que são usadas com muito êxito em determinadas situações, para outras não funcionam tão bem, mas também aceleram bastante. Mas a IA como um todo diminuindo um pouco o fantasma que se tornou construir software. Então acho que aquilo que há algum tempo atrás ficou complexo demais, difícil demais, lento demais, e levou todo mundo para uma decisão de compra muito intensa, talvez agora tenha um movimento de acomodar isso sob uma outra perspectiva. Custos de licenciamento ficou caro. Essa questão, em algumas organizações, as operações reduzem em função de agentes, então também reduz o volume de licença necessária. Aquela coisa de ter a vontade, abandonar a vontade de ter uma solução muito própria, muito específica, pelo alto custo de ser feito, entra em xeque. As pessoas, poxa, talvez agora eu consiga construir aquela coisa exatamente com a cara que eu queria, que nenhuma ferramenta me entregava, porque o processo de construção ficou mais fácil e, consequentemente, o processo de sustentação disso tende a ser mais fácil. Então, acho que são, na minha opinião, são os primeiros passos para o movimento, mas até que ponto é uma discussão perene, eu ainda não sei. Acho que ninguém sabe Não muito. tenho como saber, mas eu acho que assim, a gente tem percebido isso também nas conversas com os clientes, de forma não tão estruturada, mas empiricamente percebendo que vem um desejo de, poxa, será que eu consigo desenvolver isso aqui e não mais comprar alguma coisa? Eu não quero me amarrar com uma licença, quero ter capacidade de trazer a customização para o nível que eu preciso. Isso tinha, há muito pouco tempo, há menos de uma década, sido meio que colocado para escanteio como sendo a última opção. Né? Se tem alguma coisa que faz mais ou menos aquilo que você precisa, é melhor do que você tentar fazer. Sim. Porque é caro demais fazer, e era de fato caro demais fazer. Talvez a gente, para alguns pontos específicos, né? Acho que isso não estou generalizando, mas para algumas camadas ali, onde uma diferenciação muito efetiva traz valor para o cliente, traz valor para o negócio, a discussão do construir pode começar a ganhar força. Então, eu acho que
esse talvez seja um primeiro efeito, entre N outros, mas um primeiro efeito que, sob a nossa ótica de quem constrói a solução, é um olhar otimista na linha de que Facilita construir, mas você facilita sustentar, né, construir. Beto? Eu Porque acho é um outro ponto que É. tem uma governança bem definida de tudo que está sendo construído. Sim. Talvez seja um desafio. Governar sempre é uma dificuldade, né? Em todas as esferas, até na esfera pública, enfim. Governar é sempre um problema. Mas eu acho que tira um fantasma, que abre possibilidades. Então eu vejo a IA como uma coisa que abre possibilidades que de repente ficaram durante os últimos anos restritas a um do tipo, cara, não vou entrar nessa seara. Acho que agora começa a ter, vou entrar nessa seara. Sobre várias perspectivas, né? As ferramentas mais produtivas, as próprias plataformas SaaS embarcam IA para acelerar, as empresas estão adotando de forma massiva, então acho que aí tem uma mudança significativa de mindset estrutural, eu acho, de decisão, que antes era muito mais primeiro buy, né? E build era sempre no final. Acho que isso está mudando em alguns aspectos. Muito bom, legal. E você, Rafa? Como que você enxerga? Minha leitura é a seguinte: quando a gente pensa na IA, ela existe há mais de 40 anos. Não é um assunto único, não é um assunto novo. Porém, a gente tem percebido agora com mais frequência, justamente porque a gente está vendo cada vez mais a interação no nosso dia a dia. Isso é fato. Se a gente parar para pensar, há aproximadamente 15 a 20 anos atrás, nós tínhamos as grandes plataformas, geralmente desenvolvidas por uma ou duas, no máximo três stacks tecnológicas ali, e você tinha majoritariamente no mercado um analista de sistemas, um analista de negócios, um gerente de projetos, que geralmente são perfis que faziam de tudo. Então, eu fui analista de negócios no meu passado recente. Então, eu era o cara que ia junto à área de negócio entender os requisitos, especificar, ajudava a formatar as queries para entender tecnicamente sobre como aquilo poderia se desdobrar para aquilo virar software. O analista de sistemas fazia o desenho de arquitetura, por muitas vezes fazia o próprio desenvolvimento. O gerente de projetos, ele gerenciava não só as iniciativas de tecnologia, mas as iniciativas como um todo do portfólio. Então, você tinha as capacidades aglutinadas em algumas pessoas, alguns perfis, digamos assim. Óbvio que eu estou sendo simplista aqui, tá? Existiam outros perfis já, mas aqui eu estou sendo simplista, estou tentando simplificar a conversa para chegar no meu raciocínio. Conforme a tecnologia foi avançando para plataformas, para um conceito cada vez mais produtizado, em escala, com uso de nuvem, isso cresceu e ficou um negócio em que a gente começou a ter o Product Owner para poder fazer o processo de gestão do produto ali operacional, o Product Manager para fazer a gestão do produto porta para fora, o cara de DevOps para poder controlar a esteira, o desenvolvedor, os engenheiros ali para fazer especificamente a construção do código, um arquiteto, um Principal Engineer. Então, a gente começou a fazer um trabalho em que, baseado nas necessidades tecnológicas, a gente teve que crescer isso. E é sempre um estica e puxa quando a gente pensa em tecnologia. E agora, com a chegada da IA, a gente percebe que o que a gente olhava para o passado como um analista de negócio, que ainda é uma posição com muita frequência, ela volta a ter cada vez mais força, na minha opinião. Porque se você vai à área de negócio e faz um bom prompt, se você tem um bom contexto do negócio, Uma riqueza no contexto, né? exatamente, você consegue, a partir daquele contexto, aí, de novo, não importa qual é a tecnologia que está por trás, qual é a stack, você vai entregar boas soluções. Se você, junto a esse analista de negócio, tem um bom engenheiro de software ajudando a construir esses agentes para que o prompt fique pronto para poder interpretar bem esse negócio e esse agente será acelerado, então a gente está saindo de uma visão que, de novo, ela cresceu e agora a gente volta a ter uma junção das funções aqui, dos né? papéis, para poder fazer esse desenvolvimento acontecer. E aí não estou só pensando em tecnologia, estou pensando em negócio como um todo. Então, note que assim, a gente tinha um processo, a gente teve que crescer baseado na escala do negócio, da tecnologia,
E eu não estou dizendo que a gente está voltando, mas a gente está otimizando e evoluindo para uma camada que, assim, cada vez mais a gente vai ter que discutir contextos de negócio. E é isso que a gente tem focado aqui na Nordem. Quando a gente pensa nas construções que a gente tem feito, a gente tem trabalhado esses diversos contextos de negócio baseado nos clientes, nas indústrias que a gente tem atacado, para poder produzir com eficiência aquilo que antes a gente precisaria de muita capacidade humana, ela está sendo otimizada com a junção entre você fazer aquilo com inteligência conectado à tecnologia o lado humano. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente vai deixar de ter os profissionais de tecnologia. Não estou dizendo isso, mas eles vão ser extremamente ajustados, assim, adaptados para um contexto em que a engenharia ela é cada vez mais de prompt, cada vez mais de contexto, a arquitetura, se você bem declarada e bem organizada e orquestrada por um agente, essa orquestração ela traz inteligência, então o que tudo isso vira no final do dia? Antigamente a gente focava muito em olhar para um projeto através de hora homem. Então, quanto custa esse projeto? A gente analisa que são 1.500 horas, divide por 1,76 vezes R$ 200 a hora do cara, vai custar R$ 1 milhão o projeto, porque a gente está focado em hora homem. Não estou dizendo que não cobraremos esse valor, mas ao invés de você analisar a hora homem, você passa a olhar também assim, qual que é o volume de tokens que eu vou ter que usar para esse processo? Qual a quantidade de agentes que tem por trás dos bastidores para eu poder fazer esse tipo de construção? Quais são os contextos de negócio que eu já tenho pré-estabelecidos aqui dentro desses agentes para poder acelerar aquela construção? Então é para esse caminho que a gente vai convergir, na minha opinião. Então, eu sou otimista nesse tema, tá? Eu não acho que a gente perde força, eu acho que a gente ganha força uma vez que a gente entende para onde a gente vai ajustando aqui esses caminhos, os perfis. E a gente sempre passou por adaptação, voltando aqui a esse processo. O gerente de projetos, por um tempo, virou Scrum Master, que virou Delivery Manager, que virou o KMM, que é o cara do Kanban. O analista de sistemas, por hora, virou o cara de DevSecOps, virou o SRE, virou, sei lá, o engenheiro de alguma stack. O analista de negócios, por algum caminho, virou o Product Owner, o Product Manager. Então, a gente passa por essas adaptações e tá tudo bem, né? O que eu reforço para a turma é se atualizem, se adaptem a esse novo contexto que vem pela frente. Usem com inteligência. Não, muito bom. Acho que uma aula aqui, né, gente? Então, acho que eu não podia deixar. A gente já falou bastante da Nord, de como ela se posiciona, mas eu não podia estar com vocês dois aqui na mesa e não explorar um pouquinho da visão de vocês para todos nós que estamos assistindo, inclusive eu, né? Então, é sempre uma aula as nossas agendas. Então, acho que para a gente caminhar de fato para o fim, Rafa e Beto, eu acho que eu queria Já que tá enrolando a vocês. gente. Cara, Vou pro fim, mas Não, não, agora agora é igual não, no não, bar, né? A saideira, a última, agora vai. não fala barca, que eu já tô com a boca seca. Olha lá. É, A Júlia se empolgou. é assim, ó. Eu acho que assim, ó. Agora, para a gente caminhar para o final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para convidando a turma aí a consumir tudo que a gente está atuando, tudo que a gente está praticando, dos feedbacks que a gente vem recebendo. Então, convida a turma aí a conversar com a gente e aproveitar de tudo que a gente está fazendo aí. Quer começar aí, Rafa? Vamos lá, turma. O recado é simples e objetivo. Experimentem a Nordem. Nós temos as capacidades conectadas, como eu citei aqui, de pessoas que conhecem muito desse negócio. A gente tem conhecido cada vez mais dos contextos de negócio dos nossos parceiros e a gente tem uma expertise muito grande em processos, tecnologia, parceiros estratégicos. Então, o recado para a turma é experimentem a Nordem. Acho que não tem outro recado aqui. É basicamente usar aquilo que a gente tem de melhor para poder acelerar os parceiros. Boa. Você, Beto, que você deixa de recado para a turma que está vendo a gente. Faço minhas palavras do Rafa. Acho que o nosso diferencial, né, o fato de a gente genuinamente estamos comprometidos com o sucesso dos clientes. É isso. Né? Acho que esse é o motivo principal para querer trabalhar com a gente. Legal. Em resumo, estamos disponíveis para cafés, certo? Entre em contato. Acho que vale sempre o papo, vale sempre a conversa. E com isso eu queria agradecer vocês.
Agradecer a Júlia que está ali com a gente. Ótimo papo, acho que a gente conseguiu explorar os pontos que a gente se propôs, mostrar um pouquinho do nosso novo posicionamento e nas nossas próximas conversas enriquecendo cada vez mais cada tópico que a gente deu uma pincelada, passou um pouco superficial, mas que a gente vai desdobrando ao longo do tempo, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado. Aí depois você faz um take e ela faz uma chamada no final só com um zoom nele. Tipo da Atena. Exatamente. Tipo da